Vamos lá, pessoal, mais um simulado número 59, né? Vamos partir para a primeira questão. A respeito das entidades que podem compor a administração pública, é correto afirmar que vamos lá, pessoal, questão para a gente soltar aqui, que nem é tão pesada assim, né? Uma questão que vai versar sobre entidades da administração pública. Vamos lá? Letra A. As autarquias são órgãos criados por lei. Não, né? A gente sabe que a administração pública, ela se divide em administração pública direta e em administração pública indireta. Não é isso? Facinho, né? A administração pública direta são os entes políticos, né? Quais são eles? A União, né? Os estados, o DF e os municípios, né? Essas aqui são as entidades da administração pública, da administração pública direta, e a indireta é composta por entidades administrativas. Quais são elas? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, não é isso? Todas essas entidades aqui são da indireta e essas aqui são da direta, tá bom? Só que eu tenho que lembrar que dentro da administração pública direta, ou seja, dentro da União, dos estados, DF, dos municípios, eu tenho um camarada chamado órgão público. Então, via de regra, os órgãos públicos, eles estão dentro da União, Estado, DF e município. Os órgãos públicos dentro da União são os órgãos federais, dentro dos estados, estaduais, dentro do DF, distrital, e dentro do município, órgãos municipais. E perceba você que a autarquia está aqui. Então, autarquia e órgão são coisas totalmente diferentes. Legal? Lembrando que ambos são criados por lei. O órgão público criado por uma simples lei e a autarquia criada por uma lei específica, né? Mas são coisas diferentes, tá? Letra B. Autarquias estão sujeitas a controle hierárquico do ente que o criou. Não. A gente sabe que a direta criou a indireta. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Quando a direta criou a indireta, foi por meio de um processo chamado descentralização. Então, a descentralização fez que a direta criasse a indireta. Só que, em razão dessa descentralização, entre a direta e a indireta, não tem hierarquia. Não tem hierarquia entre a administração pública direta e a indireta. O que existe entre a administração pública direta e a indireta? Existe um negócio chamado vinculação, né? Então, se perguntarem em prova, a direta criou a indireta? Sim, a direta criou a indireta. Então, por exemplo, a União, representando a administração direta, criou uma autarquia chamada INSS. Então, a União criou uma autarquia chamada INSS, tá certo? O nome disso é descentralização. E a descentralização é sem hierarquia. Ué, mas o que existe então entre a direta e a indireta? O que existe então entre a União e o INSS? Vinculação. A relação da direta com a indireta é uma relação de vínculo. Letra C. As fundações públicas poderão ter natureza de direito privado. Sim. Pessoal, preste bem atenção. Deixa eu botar aqui. O que no passado era doutrina, hoje ninguém discute. Por quê? Por causa do artigo 183 do novo Código de Processo Civil, tá? Hoje, as fundações públicas, elas podem ser de direito público ou elas podem ser de direito privado. Isso aqui já era doutrina muito antiga, mas aí agora o novo Código de Processo Civil resolveu o problema e colocou na lei. Então hoje eu posso ter fundação pública de direito público, que são as famosas fundações autárquicas, por exemplo, né, a tão famosa hoje Fiocruz, e as fundações públicas de direito privado, né, que são fundações hoje com menos brilho, por causa do terceiro setor, mas são fundações que existem. Então hoje ninguém discute, a fundação pública pode ser direito público ou pode ser direito privado. Tá bom? Tá certa a letra C.
Letra D. Empresas públicas deverão ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Não, pessoal. Preste bem atenção aqui, ó. Quando nós falamos em empresas estatais, vou botar pela sigla aqui, ó. O que são empresas estatais? Empresa estatal é gênero composto por duas espécies, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quem a lei determina que necessariamente tem que ser uma SA, não é a empresa pública, não. Quem é que tem que ser SA por força de lei? Quem tem que ser SA por força de lei, né, é a sociedade de economia mista. É o artigo 5º da Lei 13.303 de 2016. Então guarda, toda sociedade de economia mista, ela é uma SA. Então por isso que é Banco do Brasil SA, Petrobras SA, por força de lei, elas necessariamente devem ser SA. Tá? Então tá errado. Não é a empresa pública, é somente a sociedade de economia mista. A empresa pública, ela tem formação societária livre. Então ela pode ser limitada, pode ser SA, não tem problema nenhum. Letra E. Empresas públicas são criadas por meio de lei específica. Não. Quem é criado por meio de lei específica é a autarquia. A autarquia que é criada por meio de lei específica. Tá? Empresa pública, ela é criada por meio de autorização em lei. Empresa pública é criada por meio de autorização em lei. Tá bom? Empresa pública é criada por meio de autorização em lei. Perfeito? Então, gabarito, na forma, né, do que direciona hoje. A gente pode falar doutrina, mais um artigo 183, novo Código de Processo Civil, e também as normas básicas da administração. Decreto-Lei 267, alternativa correta é letra C. As fundações podem sim ser fundação pública de direito público ou fundação pública de direito privado. Alternativa correta, questão número 1, é letra C de casa, tá bom? Já te chamo para a próxima questão.